Este é o material de apoio da disciplina TR-0080, Condições Rurais e Ambiência, no tópico Fundação. Tranquilo? Bola para frente? Bora. Vamos lá. Que tipo de fundação vocês conhecem? Galera? É difícil, professor. Você nunca viu uma fundação na vida? Eu acho que já, mas eu não sei explicar. O que parecia para você? Era no começo da construção ou no final da construção? Começo. O Correto. que mais? Marcos, eu sei que tem umas paradas que é sapato, não é? Meu? Coloca. Ah, tá. Muito boa. O que mais? Eu sei que aquela da ponte, a da ponte Niterói, embaixo ela tem tipo um blocão assim gigante de concreto para poder manter estabilidade, né? Aí o que acontece? O bloco gigante que ela tem lá embaixo é estilo sapata, certo? Só que ela é uma sapata profunda, perfeito? O que mais vocês conhecem? Então, sapata, a ponte Rio-Niterói, que tem um bloco gigante de concreto, que é uma sapata subterrânea, né? Quais que estão aparecendo na figurinha? Essa aqui é a sapata da ponte Rio-Niterói, né? Então, você desce toda a lâmina d'água da ponte Rio-Niterói e lá embaixo, onde já passou toda a lama da Baía de Guanabara, onde o solo é firme, você vai lá e constrói uma sapata. E quem que é esse tipo aqui? Nunca viram quando está construindo prédio, os caras começam com buraco, não é? Uhum. E o que eles fazem dentro do buraco? Vocês nunca moraram perto de prédio de construção? Que interessante. Vamos lá. Nunca viram um desse? Ah, basta que eu já ouvi falar. Mas você já viu na sua vida? Já? Eu nunca vi. Nunca viu? Interessante. Você imagina morar perto disso aqui? 8 horas da manhã. Então, esse tipo aqui, né? Esse aqui é o tipo que a gente chama de estaca cravada. Tem mais alguma que vocês lembram ou não? Tem mais uma que é importante, que é a famosa a viga baldame, é aquela fundação tranquila que os caras fazem com tijolinho, né? É de casa, né? Normal? Isso é de casa normal, né? Estamos na etapa da fundação. Já fizemos a escavação da vala, ó, como vocês podem observar. Essa vala ela tem 60 centímetros de largura por 50 centímetros de altura. Então, pessoal, aqui é a segunda etapa. Botou a linha para não errar, né? Joga um concreto magro embaixo, nivela 5,40 m. Da linha para o concreto. E aí mete a tijolo. 6 centímetros. Disputar toda a base. Então, essa viga baldame, que como a Gabriela falou, é a viga simples de casa, né? Ela é a fundação que a gente mais vai encontrar na área agrícola. Então, nós vamos nos concentrar em dois tipos mais frequentes, que é justamente a sapata e a viga baldame, que são fundações superficiais. Então, nós não vamos olhar muito fundações profundas, estaca cravada, tubulão, etc, etc, etc. Porque na área agrícola, a gente normalmente não as utiliza. As nossas cargas normalmente não têm essa demanda de sustentação. Então, a maioria dos nossos projetos eles vão estar divididos entre sapata, quando a carga é concentrada, ou viga baldame, quando a carga é distribuída. Perfeito? E feito isso, a gente vai dimensionar em função do quê? Na parte mecânica do solo, a primeira coisa que a gente faz quando a gente tem que ensaiar alguma coisa, clássico, né, de resistência dos materiais, é se esmagar, não é? Todas as fundações que a gente vai trabalhar, a gente vai considerar essa resistência à compressão direta dos solos. Perfeito? Que é um teste mais simples e tranquilo. O próximo que vai ter de mecânica dos solos é o triaxial, porque as nossas construções rurais dão uma carga pequena sobre o solo, normalmente elas não são altas e são muito espalhadas, elas têm bastante área. Lá vai uma carga pequena, a gente vai usar então fundação direta. Ele vai ter uma relação direta com a capacidade de compressão do solo, resistência à compressão do solo. Nas fundações diretas, como a gente falou, a gente tem a viga baldame, a sapata corrida. Nas descontínuas, nós temos a sapata simples ou a sapata armada e o radier. Alguém aqui conhece, não ouviu falar algum desses nomes? Radier, eu acho. O radier, gente, ele é uma fundação específica, certo? Onde você faz um biscoitão. Deixa eu melhorar isso. O solo tem uma capacidade de resistência, certo? E você tem um peso na estrutura. A área da fundação vai ser a relação entre as capacidades de sustentação, ou seja, a resistência à compressão, e o peso da estrutura. Chega num momento
que você vai fazer tanta área, vai precisar de tanta área da fundação, que você pega a construção como um todo e faz uma laje de concreto. E aí você constrói em cima dessa laje de concreto. E é uma progressão de quanto de área eu tenho da minha viga. Então, se a área é pequena, ou porque o peso da estrutura é pouco, ou porque o solo é bem resistente, eu vou começar com uma viga baldame. Ah, preciso um pouco mais de capacidade de sustentação, ou um pouco mais de viga. Ah, vou passar pata corrida. E aí, se a área cresce demais, eu vou lá para o radier. Pegamos? Qual a diferença básica nas fundações diretas e nas fundações indiretas? E aqui nós temos, então, o sapata e aqui o estaca cravada. A principal diferença é que aqui o solo só vai trabalhar a compressão. Então, aqui, na fundação direta, o solo só vai trabalhar a compressão. Na fundação indireta, nós temos atrito na lateral e resistência na ponta. Então, quando você faz o cálculo de uma fundação de estaca, você vai dividir o seu cálculo em duas etapas. A primeira etapa é resistência da ponta. O fato de você ter uma estaca apertando, tem resistência para ela entrar? Tem. Já podemos usar isso aí para suportar a nossa estrutura? Como assim? Não entendi. Você precisa fazer uma força para a estaca entrar, não é? Isso. Se essa força já é o suficiente para suportar o peso da tua estrutura? Não sei. Se for, a estaca não afunda, não é? Não faz sentido. Agora, se for, a estaca afunda. Aí, conforme ela afunda, a quantidade de parede dela trabalhando com atrito vai aumentando, não é? Uhum. Aí, conforme mais você afunda a estaca, maior vai ser o atrito. Aí chega um momento que você não consegue mais cravar ela, porque você não tem como fazer mais força. Certo? Sim. Então, assim, essa é a máxima capacidade que essa estaca suporta. Uhum. Aí, na civil, o que a gente faz? A gente calcula a resistência da ponta, calculo quanto que eu tenho que ter de lateral de estaca, ou seja, quão profunda ela tem que ser, para eu ter a resistência do perímetro. Conforme o tipo de estaca que eu tenho, quanto mais fina, mais fácil cravar, não é, gente? Certo? Sim. Então, se eu preciso de mais força, o que eu faço? Eu cravo mais estaca. Porque é mais fácil cravar duas estacas finas do que uma estaca mais grossa. Boa? Uhum. Pegar uma lógica? Sim. Tá? Então, todas as vezes que vocês se depararem com um projeto, com um solo que tem uma capacidade de sustentação muito ruim, e aí não é o problema do prédio, é o problema do solo, né? Pegou? Sim. Vocês vão tender às fundações indiretas. Porque você vai precisar de uma pequena área gerar uma grande resistência. Beleza. Beleza? Pegamos isso? Bom, joia. Porque aí vocês vão poder decidir. Ah, não, aqui podemos fazer a fundação direta? Podemos. Esse solo aqui é ruinzinho, hein, meu irmão? Qual carga que tem? Putz. Ok, estamos tendendo a uma fundação indireta. Isso para nós é complicado, porque o cálculo da fundação indireta é meio chatinho. Quer dizer, comparado com a fundação direta, que é simplesmente um coeficiente de resistência à compressão e acabou. Tá? Então, dependendo da natureza do solo, a altura do lençol freático, a sua textura, etc, você vai escolher a estaca que melhor lhe atende. Obviamente, a questão da estaca tem também uma dificuldade, que é você ter um maquinário na região, né? Então, por isso que, quando você vai fazer fundação indireta, o teu leque, né, o teu universo, expande. E a gente deixa para o engenheiro civil. Tá? Normalmente, por quê? Porque você está lidando com cargas muito maiores. Não é um galinheiro, né? Pegou? Uhum. Certo? Mesmo as nossas Só cargas... isso que eu achei engraçado mesmo. Não. Porque aí existe uma relação de risco, né? Entre você... E mesmo não é qualquer engenheiro civil que faz, é um engenheiro civil de fundações. É uma especialização dentro do ramo de engenharia civil. Tá? Então, essa fundação contínua, que é a viga baldame, que é aquela que a gente gosta, certo? A gente dá uma profundidade mínima de 50 centímetros, para evitar que ela saia aí correndo para a direita ou para a esquerda, questão de movimentação do solo, né? Você faz um agulhamento, todo mundo sabe o que é um agulhamento? Sei não. Joga a brita e compacta. Joga pedrinha, pedra normal, brita normal, dá ali uns 2 ou 3 centímetros de brita, e aí você compacta para ter certeza que ela vai cravar no solo. Então, aquela primeira interface da sua viga com o solo é a brita, não é o teu tijolo, tá? Aí você coloca um concreto ciclópico ou alvenaria. Todo mundo lembra aqui que é um concreto ciclópico? Não, professor. Beleza! Pouca água e pedra grande. Né?
É o tipo da coisa que você só usa lá embaixo. Então, assim, concreto ciclópico são concretos extremamente resistentes, mas muito chato de trabalhar. Ele não flui, é uma paçoca de concreto que a gente fala, né? Muito seco, muita areia, muito cimento, brita e pouca água, tá? E aí você coloca lá, soca ele, vai dar a cura, por ter pouca água, ele vai dar um concreto bem rígido, bem difícil depois de você romper ele, tá? Ou parte direto para a alvenaria, que é o que a gente usa normalmente na área agrícola, porque gasta menos cimento. Cimento na área agrícola é caro. Você tem que transportar ele até lá, né? Nas fundações descontínuas, a gente ama, a gente adora sapato. Então, assim, a gente sempre vai preferir uma sapata isolada. Quanto mais pilar é a nossa carga, mais vontade eu vou meter ali uma sapata. Dá para ver ou não? Porque senão o nosso pilar vira uma estaca, não é? E aí vai afundar. Então, para o pilar não afundar, você bota ali uma bolachinha, um biscoitão, e aí ele para de afundar. E aí vira uma sapata. Então, visualmente é assim. Você está trabalhando com carga concentrada? Sapata. Você está trabalhando com carga distribuída? Baldame. Pegamos? Primeiro cheque de sapata é a rigidez. Vai ser uma função da área com a altura. Ou seja, quanto maior a altura da sapata, mais difícil vai ser ela dobrar. Se ela for mais, cada vez que ela for mais alta, mais rígida ela vai ficar, vai começar a se trabalhar com um bloco único de concreto. Quanto mais H, mais alto for a sapata, mais cara ela vai ficar, porque vai gastar mais material. Sim. Então, nosso objetivo é fazer uma sapata baixa o suficiente para ela ser barata, gastar menos material. Casos especiais, quando o nosso pilar é em L, ou seja, eu vou diluir ele na parede de tijolo, já que eu não quero fazer ele quadradão, eu prefiro sempre fazer quadradão, certo? E aí você tem que tomar o cuidado de que o centro de gravidade do pilar tem que bater com o centro de gravidade da sapata. Então, tranquilo. Isso aqui é a sapata em obra. Faz o buraco, faz o agulhamento, ou seja, joga a brita e bate, né? Ou com pilão ou com sapinho. Joga o concreto mago, coloca a forma, coloca a armadura da base, coloca a armadura do pilar já para ela já poder estar, chama-se armadura de espera. Você já fazer o engastamento do pilar com a sapata, concreta, bota a forma do pilar, você tirou a forma do pilar, tá feito. Tranquilo, gente? Fácil. Assim, aqui tem um caso muito bom, o solo é bem coeso, então ele usou o próprio solo como forma da sapata. E ele chapiscou a lateral do buraco com argamassa. E o próprio buraco, para o solo ser bem coesivo, passa a ser a forma da sapata. Não é lindo? Barato, né? Rápido, né? Certo? Então, assim, por isso que a gente gosta. E aí, carga pontual, sapata. Carga distribuída, viga baldame. Nós seguimos as normas ou as sugestões de dimensionamento do Baeta. Então, nós temos algumas limitações, que é cargas menores que 50 toneladas por sapata e solos, por favor, acima de 2 quilos por centímetro quadrado. Faz aí com o dedo, 2 centímetros quadrados, gente. Bota 2 litros de leite em cima, tá bom? Ou seja, é uma capacidade de suporte bem razoável. Aqui é a fórmula para uma sapata quadrada, onde você vai ver o 0,5 aqui. O que é esse 0,5? Coeficiente de segurança, certo? Isso é a mesma coisa aqui, ó. Então, vocês vão ter o procedimento lá descrito, a tensão transversal, que ela vai dizer para você se a sapata vai quebrar, vai calcular a tensão de tração real que nós temos. E pode falar. Mas esse cálculo de verificação você faz depois, então? Todo cálculo de fundação, o cálculo de edifício, ele é um cálculo interativo. Então, você vai... Vamos fazer 80 por 80. Tá bom para você, 80 por 80? Resposta padrão? Yeah! Pegou, meu caro. É isso. Tá? Você dá um chute inicial e aí você confere. Dá um chute inicial, confere. Você calcula, pô, ficou muito... O H está muito alto, então volta, calcula, diminui. Certo? Então, assim, todo cálculo de dimensionamento, normalmente, ele é interativo. De acordo com a qualidade do teu chute inicial, você vai ser mais feliz ou menos feliz. Toda sapata que tiver 1,5 metro de altura vai passar? Porra, provavelmente, cara. Mas, porra, meu irmão. Não, 1,5 metro de altura, vamos diminuir isso aí, não vamos? Tudo bem? Certo? Então, assim, nos cálculos de dimensionamento, o que a gente faz normalmente é a gente propõe números que a gente sabe que vão passar e depois vai melhorando. Porque, por exemplo, esse aqui, né, porque você está querendo quebrar a sapata assim, certo? Então, aqui embaixo vai ter uma tensão de tração.
concreto não trabalha bem a tração. Ele não gosta de tração. Então, você está pegando a resistência do concreto dividido por 30 para ser a resistência à tração dele. Então, se você faz e não passou, ou você aumenta a resistência do concreto, ou você coloca a armadura. Qual solução você vai preferir? Resposta padrão? Depende, né? Depende. Onde você está? Qual é a resistência do concreto que você considerou no começo? É uma boa resistência? Não é? Pegou? Então, por isso, assim, é difícil. Aqui, por isso que ele é meio interativo. Você vai ter várias soluções. Pô, então bota a armadura. Tranquilo, fácil, porque aí a armadura vai resistir à tração, não vai ser o concreto. Tá? A carga-punção é a resistência da sapata e não ter o pilar furando ela. Então, você vai calcular a tensão tangencial com base na resistência do concreto, vai calcular a carga-punção real do teu pilar, e aqui você tem, o que é esse 0,4 aqui, gente? Coeficiente de segurança. Você vai botar 40% a mais, vai ver. Se passou, tranquilo, teu pilar não furou a sapata. Tá? Aí, e se ele furar, o que você faz? Aumenta o H. Peraí, mas se aumentar o H, vai trabalhar tudo que estava lá? Vai. Ou aumenta o FCK, né? Certo? Por isso que assim, mexe aqui, aí dá lá, não sei o quê. Então assim, existe um roteirinho que você vai checando as coisas. Conforme vai passando, normalmente você não volta. Mas às vezes você é obrigado a tomar uma decisão e voltar ao cálculo e refazer. Tá? E as soluções clássicas. Aumenta a resistência do concreto ou aumenta a altura do bloco. No caso da sapata isolada quadrada, onde você tem a armadura, porque você tentou fazer cheque de tração, não passou, mete ali a armadura, não tem problema nenhum. Você vai calcular a área, vai fazer o cheque da altura, vai para até a altura mínima, para que ela tenha estabilidade. Tá? Vai calcular o esforço de tração, e esse esforço de tração é que você vai usar para estimar a área da tua armadura. Porque quem vai resistir à tração é a armadura, não é o concreto. Então, o concreto, em teoria, nunca vai trabalhar a tração. É real isso? Não. É um dogma. Certo? Na engenharia civil, a gente tem alguns dogmas. O dogma fundamental do concreto armado é que armadura e concreto sempre trabalharão juntos. Mas aqui você desconsidera a resistência à tração do concreto e calcula só a tração na armadura. Você está indo de encontro à segurança. Pegou? É uma simplificação? É uma simplificação. Na área agrícola, beleza, porque a gente está trabalhando com cargas baixas, não tem problema. E aí, de novo, aqui, 40% de coeficiente de segurança. E aí vocês têm as tabelas, né, de ferros que vocês podem utilizar. De acordo com a classe dele, se é 25, 32, 40, aumenta a resistência, né? A classe dele aumenta o esforço de tração. Na sapata corrida, que era uma sapata que começa e nunca termina, não é quadrada, né? É o próximo degrau depois da viga baldame, né? Você já está no solo ruim. Você já lembra que a gente precisava de um solo de 2 kg por centímetro quadrado? Então aqui, se teu solo já deu 1,5, aí você já está numa situação mais complicada, não é? Aí você vai considerar a viga corrida. E aí os mesmos tipos de cálculo, mesma checagem. Só que aí você tem que considerar também a tração, porque ela pode fender ao meio. E, de novo, mesma tabela de aço. Aqui nós temos algumas dimensões, uma tabela só de referência de dimensões de ferro para vocês utilizarem como referência. Normalmente, para escolher o ferro, o que a gente faz, gente? Entre em contato com o fornecedor, para saber que ferro ele tem lá. Não é porque a gente vai querer um ferro que ele não tem no depósito. Faz sentido? Faz sentido. No projeto, você pode escolher qualquer ferro, não é? Isso. Então, eu vou escolher um cara que tenha. No radier, é aquilo que eu falei para vocês, é um caso específico da sapata. Esse aqui é uma foto que eu trouxe que é muito bonitinho. Se você for olhar, na área da construção, ela é praticamente um buraco só, não é? Então, por que eu não faço um buraco só em um radier? Não transformo tudo isso aqui numa sapata única. E esse é o caso. Na regra, né, o famoso números mágicos da engenharia, se você está calculando a sapata, soma a área da sapata, vê a área da edificação, está próximo de 80, vai para o radier, cara. Seja feliz. Casos que... Pode repetir, Marcos? Você está calculando, você calcula cada uma das sapatas, não é? Você fez tudo aquilo lá, né? Calcular cada sapata que está chegando. Soma a área da sapata. Somou. Todos os metros quadrados. Qual a área de projeção do edifício? A área de todas, no caso? É, porque você calculou cada sapatinha, não foi? Quando você calcula a sapata, você sabe quanto que vai ser a outra sapata? Não. Peraí, se eu calculo uma sapata, se eu sei quanto vai ser a outra? Ué, você calcula cada sapata separada, não é? Sim.
Essa aqui vai receber 50 toneladas, aquela vai receber 180, essa aqui 25. Ah, sim, sim, sim. Certo? Então você calcula cada sapata. Chegou lá no final, soma todas. Essa área está abaixo de 80% da edificação, da área projetada do edifício. Ah, está com 30%. Beleza, você é um cara feliz. 50%. Você já é um cara que já está querendo. Né? Chegou 80%, para e considera você fazer. Muda a tua fundação para uma fundação em Radier, que provavelmente você vai ser mais feliz. Vai ter menos erro. É quando é mais de 70%? Mais de 80%. Pelo slide aí, quando a área sapato é maior que 50, 70, eu pensei que... Isso. Você entra naquela zona cinza. Chegou em 80%, entendi. Aí você não precisa pensar. Pegou? Entendi. Tá? Porque se você olhar aqui na foto... Mas quando está nessa zona, então, o que eu considero, Marcos? Resposta padrão? Mas depende do quê? Custo. Normalmente custo. A resposta sempre vai ser custo. Por quê? Porque o custo vai justificar a tua escolha. Por que você fez isso? Porque é o mais barato. Porra, beleza, ninguém vai discutir com você. Justo. Eu fiz o dimensionamento, esse aqui é o mais bonitinho, mais elegante. Não, meu irmão, é o mais barato. Porra, legal, gostei. Não é? Uhum. É um critério que as pessoas não discutem. Tá? Então, assim, e na prática, cara, chegou a 80%, para. Porque quando você está na prancheta, é fácil voltar atrás, não é? Agora aqui, o cara escavou mais de 50% da obra. E ainda por cima, uma do ladinho da outra. Parece até cova de cemitério, não é? Então por que não podia escavar tudo e fazer um bolachão só? Certo? Isso aí tá parecendo aquelas escavações arqueológicas. Isso. Tá? O que acontece? Ela simplifica você, por exemplo, alocar a sapata. Um dos grandes problemas que você tem é quando você faz a sapata e lá no final você descobre que ela está no lugar errado. O que você faz? Muda ela de lugar? Vai ter que mudar o projeto, não? Entendeu? Radier é mais simples, é uma laje, qualquer lugar é lugar. Pode jogar a carga à vontade. Pegou? Uhum. Tá? Radiers é um caso clássico de quando o solo é muito ruim. 0,7. Quer dizer, naquele teu 1 centímetro quadrado ali, não cabe nem um litro de leite, cara. E ele já está afundando. É um solo muito ruim. Aí você vai para Radier, você vai tender a ser mais feliz. Essas duas situações onde Radier vai bem, que o mais importante é a gente poder saber tomar uma decisão no começo da obra para evitar dor de cabeça. Aí no Radier eu tenho o Radier liso, que é uma laje normal. Nós vamos ter um Radier onde você faz a resistência. Lembra da carga-punção? Então, esse é o chato quando você tem pilar e Radier, né? Aí você vai ter aqui um elemento de ligação, transição, que pode ser para cima ou para baixo, para aumentar a resistência à punção. E você tem os nervurados, onde você vai ter uma armadura interna que vai distribuir as tensões ao longo de toda a bolacha. E o encaixão, que é o mais avançado ainda, normalmente a gente usa só para prédio, área agrícola vocês nunca vão utilizar, certo? Que aí você tem todo um tratamento aqui de estrutural para calcular o nosso Radier. Essa aqui é um passo a passo do Radier, para vocês entenderem. Então, primeira coisa primordial do Radier, topografia. E, infelizmente, o Radier, por ele ser uma grande bolacha, ele precisa ter muito cuidado quando você vai alocar. Ele tem que estar na cota certa e no local certo. Você errou na locação, você tem que demolir e fazer novo. Então, você começa com a topografia e obra de terra. Faz o nivelamento, a compactação do terreno, acerta o slope, né, o caimento dele, compacta bonitinho, coleta suas amostras para fazer o California Burning Test, compacta da melhor forma possível para ter certeza que você vai atingir a resistência que você precisa, checa a topografia sempre, para ver se está no nível, porque uma bolacha que você colocou no nível torto, ela vai tender a escorregar, ou seja, vai levar toda a tua casa junta. Ela não trabalha bem, ela só trabalha bem a compressão. Cisalhamento não é bom para Radier. Tá? Faz o tratamento da lateral, coloca as indicações, as estacas indicadoras de topografia na lateral, começa a fazer a forma. Prende bem a forma, que é uma piscina de concreto, quando a piscina de concreto estiver cheia, ela não pode estourar. Tá? Checa o nível da forma, bonitinha, certa, toda a piscina tem que estar com a borda na mesma altura. Faz o agulhamento, lembra que eu falei do agulhamento? Uhum. 7 centímetros, camada de 7 centímetros de brita, espalha lindo e maravilhoso, coloca a tubulação, porque depois você não vai poder cortar o concreto para botar o tubo, né? Certo?
essa é a parte chata. Se você errou onde vai a privada do banheiro, vai dar para mudar? Não, certo? Então aqui você já tem que ter a planta toda e já tem que estar bonitinho. Lembra que eu falei a importância da topografia? Coloca bonito, faz agulhamento, bota a espera, bota o selo d'água, que é para você impedir que a umidade suba, ou você vai usar um concreto que tem aditivo para impedir a água, ou você botar uma lona preta, lona plástica, tranquilo, maravilhoso. Coloca a armadura já é essa pré-moldada aqui, você não tem que fazer em obra. Coloca os caranguejos, que é o espaçador. Vocês viram espaçador de concreto no curso de dimensionamento de estrutura de concreto ou não? Não lembro disso não, Marcos. Perfeito, só um momento. Para que a armadura trabalhe no concreto, ela não pode estar na borda, né? Ela tem que estar dentro do concreto. Então você utiliza um espaçador. Esse aqui é um tipo muito padrão que a gente usa em área civil. Você coloca ele na estrutura de ferro. E ele vai garantir que tenha cobertura de concreto entre a tua forma e a armadura. Tá? Então aqui, em Radier, a gente usa os caranguejos, que a gente dobra de ferro mesmo, que é mais barato, e manda pau. Tá? Ele fica assim, garantindo então o espaçamento entre o fundo e o Radier. Lança todo o resto da tubulação que você lançou, conduíte, eletroduto, tudo que for, e aí enfia concreto. Perfeito? 7 dias, cura finalizada, pode construir. Acabou. E aí, mais simples ou mais complicado do que fazer sapata? Sim. Resposta padrão? Depende. Você tem uma equipe de topografia boa, né? Tem uma concreteira perto. Então, assim, são várias coisas que vão ou deixar você mais feliz ou você mais triste, né? Se você for bater concreto manual na sapata, você vai bater o concreto de cada uma das sapatas por dia e você pode parar e ser feliz? No Radier, você tem que bater todo o concreto uma vez só, não é? Misturar ele com areia, concreto e cimento. Então, assim, isso pode complicar a tua vida em obra. Por outro lado, terminou o Radier, cara, pronto. Liberado a frente de trabalho para todo o resto da obra. Então, assim, Radier tem as suas vantagens. É lindo e maravilhoso. E ele já é o contrapiso, né? Da casa. E aí, no dimensionamento, você inverte a casa, né? É a laje, que agora é piso. Então, você vai dimensionar com uma laje suportada por os pilares, um carregamento uniformemente distribuído, que é realmente a resistência do solo, ou, quando você tem os casos particulares, você vai para os métodos de elementos finitos. Todo mundo lembra de resmate? Elementos finitos? Não é trivial, tá? Beleza? Fechamos fundação? Tranquilo? Acho que na medida do possível, sim, Marcos. Tá. Tranquilo, não sei se... Então, a gente pode entrar no próximo tópico, que é qual o carregamento que eu vou considerar. Se a gente já entendeu como que essa carga vai ser distribuída no solo, nosso problema aqui é calcular a carga. Então, para nós, o que importa é a natureza da carga, tipo de fundação, carga de vento e outras cargas acidentais. A carga do avião batendo na Torre Gêmea de Nova York estava prevista no projeto civil? Provavelmente não. Então, tudo bem do prédio ter caído? Você vai culpar o engenheiro que projetou o prédio por ele não ter resistido no impacto de um avião? Não. Não, tá? Esse conjunto de cargas que faz o prédio cair, a gente chama estado limite último. Então, assim, todo prédio vai cair, gente. Isso é importante. Você dimensiona o prédio para ele cair naquela circunstância. Então, você aceita no coração que você vai construir um prédio que vai cair, tá? Aceitar é muito difícil, mas... Não, mas por isso que é um conceito importante. A gente dimensiona a edificação sabendo que ela vai cair. Isso, para nós da engenharia, dói um pouco, né? Fere o nosso orgulho. Mas a gente vai determinar quais são as condições que precisa acontecer para aquele prédio cair. Ele não vai cair à toa, certo? Então, assim, determinar o estado limite último é o primeiro passo para a gente mencionar. E o estado limite último, que a gente considera inicial, qual a primeira carga que ele tem que suportar? Tipo, para vocês, qual que vocês acham que é a carga mínima que ele tem que suportar? Nenhuma ideia? Peso próprio? Faz sentido. Ele tem que se suportar, né? Depois, tem alguma coisa lá dentro? Tem que suportar, né? E onde ele está, venta? Então, assim, a primeira consideração do estado limite último. Peso próprio, uso da edificação, carga de vento. E aqui, que cargas você conseguiriam dizer para mim que vocês conhecem? É o peso, né? O peso próprio. Que mais? Onde que está a carga de vento? Qual sentido e direção? Eu não sei. Vamos supor que o vento bate... Deve ser horizontal, né? Mas, assim, qual direção, não sei. Ah, vai estar para direita, então, né? Mas qual é a carga na estrutura?
Porque aqui a gente está brincando de diagrama de forças, não é? Lembra de física 1? Onde está a força na estrutura? O vento está aqui, assim? Ou o vento está passando aqui em cima e não tá pegando, o vento só vai pegar aqui? Como que a carga de vento reflete no telhado? Aqui, desse lado, é uma carga de compressão. Porque o vento está tendo que fazer isso aqui, não é? Subir. Uhum. E aqui, do lado de cá, ele vai ter que descer. Então, aqui é uma carga de sucção. Tem pessoinhas aqui dentro? Provavelmente vai ter, né? Então, uma carga uniformemente distribuída, certo? Uhum. Que certo horrível, cara. Aqui dentro no sótão tem gente? No telhado, não. No sótão. No telhado tem ou não? No sótão geralmente não tem, né? Pra ninguém sobe no sótão, nunca vai subir. E o dia que subir, Não. cai a casa. Tem que Não, considerar, mas né? assim, você vai dimensionar para ter uma. Ou no seu sótão, se alguém subir, a casa cai. Não, tipo, eu não tava pensando nisso, tava pensando, tipo assim, no sótão geralmente vai ser uma situação bem rara, né? De alguém, tipo, subir. De novo, De ter uma estado força ali. limite último. Se alguém subir no teu sótão, o sótão cai, Não, tem que considerar, entendeu? Alguém vai subir no telhado algum dia? provavelmente. Então tem que considerar. Não, mas aí você considera menos, né, do que no resto, assim. Justo, o valor a gente vai discutir. Tem gente que desce aqui no piso e tem gente lá que está no porão, certo? E nós temos ainda força de empuxo que o solo exerce sobre o porão, fazendo a casa subir. Então, assim, Mas essa do porão você vai considerar para quê, mano? Ué, não tem água subindo? Água? Isso, tem lençol freático, não sobe. A casa não é um barco. Sim. Então, se tem barco, tem empuxo. Se tem empuxo, tá jogando a casa para cima. Onde está a altura Não, do lençol eu tava freático? falando da pessoa ali no A pessoa é o sótão. vermelho. Então, tem carga distribuída no porão? Tem carga distribuída no porão, certo? Não, então, mas a pessoa teria um impacto significativo? Ué, Porque a gente estava resposta para... discutindo, por exemplo, lá no telhado, questão, cair. Essa pessoa já está no nível mais baixo, isso aí não... Sim, mas entenda, ela vai tudo somando, né? Vai somar essa aqui, vai pegar o peso próprio do telhado, a carga de vento, a pessoa no telhado, a laje, a pessoa na laje, a outra pessoa na laje, mais o peso próprio da parede, tudo vai ter que ser absorvido aqui pela viga baldame lá embaixo, pela fundação. Uhum. As coisas se somam. Sim, Então, isso aqui pode ser o suficiente para derrubar o teu prédio? acho que sim. Vou te dar um cenário. Inundou, teve enchente, certo? Tudo isso aqui encheu de água. E aí depois terminou a enchente, né? O nível de água desceu. Toda essa água que está aqui agora é carregamento? Ah, entendi. Eita! Pegamos? Uhum. Nós vamos dividir entre as permanentes, acidentais e a carga de vento. Lembrando que uma fundação mal feita, você compromete todo o edifício. O padrão é você gastar de 5% a 15% da obra na fundação. Nós temos para nós, principalmente, viga baldame, viga sapata e a estaca tubulão. Nós vamos entrar no mérito. Então, essa aqui é a nossa viga baldame, viga sapata e o radier. E quando você for lançar a sua parede, você vai lá e bota o selo de umidade. Lembrando Selo que... de umidade? para você não fazer, para não deixar a água subir na parede, né? Já viu Tá. parede com infiltração? Onde veio essa umidade? Normalmente de baixo. Então você bota um selo d'água Entendi. para impedir que a umidade suba. Importante. Quando você calcula, muitas vezes nós temos coisas que acontecem depois que eu construí. Então, por exemplo, o prédio do lado começa a ser construído, quando ele está construindo, lençol freático baixa, quando o lençol freático baixa, e a minha fundação começa a ceder. Uhum. E esse aqui é um caso clássico de Santos, onde o ângulo do solo do edifício da direita e do edifício da esquerda acabaram se sobrepondo, e onde se sobrepôs, aumentou a tensão e o solo cedeu. E aí os prédios vão começar a se tocar lá em cima. É agradável? Não. Está errado no cálculo? É a resistência a resistência do solo, não é? Entendeu? Uhum. Só que você esqueceu de considerar o entorno. Então, assim, às vezes o entorno do edifício pode influenciar no seu dimensionamento. Fica um pouco atento. Marcos, mas quando você está fazendo o cálculo, você tem que considerar tipo, a possibilidade deles construírem um prédio do lado também? Resposta padrão? Tu falou que... O cara estava na beira-mar. Já tinha o edifício quando antes, quando ele começou a dimensionar o dele? Culpa do edifício que estava lá ou o cara que veio depois, entendeu?
Não, não, era isso que eu estava perguntando. Tipo assim, numa situação que não tinha, você considera mesmo assim? Então, esse slide ele está aqui para a gente lembrar que, mesmo que você faça bem o seu projeto, pode dar merda por fatores externos, tá? Então, assim, olha um pouco, saia da prancheta e olha o entorno, né? Beleza? Pegou? Se tem uma lagoa por perto, você sabe que, por exemplo, o nível de lençol freático é alto. Ou isso pode impactar meu projeto? Pode ser. Olha lá, tá? Perfeito? É um lembrete, tá? Esta aqui são os valores de carga admissível que a gente trabalha quando a gente não tem nenhum número. Lembrando que qualquer número é melhor que nenhum número, certo? Então, aterro, cara, não sei nada do terreno. 0,5 quilo por centímetro quadrado. Areia, 1 quilo por centímetro quadrado. Argila arenoso, 2. Argila arenoso seco, 3. Rocha, 20. Perfeito? E essas cargas você vai tirar da norma BNT. Nós normalmente preferimos testa, testa, testa. E o ensaio padrão que a gente usa é o Stand Penetration Test, SPT. Alguém já viu isso aqui na vida ou não? Pessoalmente não, mas o terreno eu conheço, que meu pai estava fazendo no terreno que ele tem. Então, assim, você tem essa massa aqui de ferro, você ergue e solta, ergue e solta, ergue e solta. E você conta quantas batidas demora para cravar 1 metro de haste. Então, assim, é um teste padrão, você vai encontrar bastante no mercado. Você mesmo pode fazer se você alugar o equipamento, não tem problema nenhum. Teste relativamente empírico, velho pra caraca, bem normatizado. E essa queda, né, desse cilindro de massa definida, você vai usar como um indicador de resistência. Ele não é o teste de compressão. Tá? E ele vai dar para você, nesse relatório, o número de golpes, tipo de solo, indicação do lençol freático. Esse relatório é o que você vai usar para fazer o dimensionamento da tua fundação. Aqui. Esse aqui está mais indicado no nível da água, certo? Então aqui ele já dá até num gráfico para você ver a resistência que o solo tem. Perfeito? Você tem um mínimo de teste que você tem que fazer para não cair nessas merdas aqui. Fez o teste exatamente no único lugar que tinha uma rocha lá no meio, né? E aí existe uma tabelinha que diz assim, quantos furos mínimos você precisa fazer em função da área. Então, isso aqui é o que a gente usa para transformar número de batidas em resistência. Vai pegar o perfil, você não pegou o perfil do solo lá? Perfil do solo, arenoso, argiloso, número de pancadas, 10. Beleza. Tensão máxima de compressão, 1,5. Perfeito? Fácil. Não tem SPT, usa a textura e vai para a tabela da norma. Tá bom? Beleza. Qualquer número é melhor que nenhum número. Mas, se puder ensaiar, melhor. Mas às vezes você não tem tempo, não tem dinheiro. Tá? Acontece. Nas cargas de vento, nós estamos no domínio, então, de coisas que fazem a nossa estrutura derrubar. Porque carga de vento derruba. Tanto para baixo quanto para cima. E essa é a parte chata da carga de vento, porque na maioria dos nossos casos, no nosso limite, no estado limite, tudo vai para baixo, né? Tudo tende à gravidade. Na carga de vento tem coisa que sobe. Tá? É chato, porque pode levar a tua estrutura ao colapso de uma forma vergonhosa, certo? Sério que é, mano? Aqui é um ponto de ônibus. Pô, mas tão grande assim? Ué, carga de vento, né? E mesmo assim caiu? Ele esqueceu de fazer previárias para o vento passar, né? Acumulou a pressão, o vento não tinha onde passar, foi. Pô, que o bagulho vai direto pra rua, não dá nem pra ver o fim disso. Então, era uma cobertura do ponto de ônibus. Pô, nunca vi um ponto de ônibus tão grande assim. Meu caro, tem cobertura do ponto de ponto. Esse aqui é um muro que é clássico, né? Aqui a tensão do momento torsor do pilar na base não suportou a carga de vento. Não levou em consideração isso quando estava fazendo dimensionamento. Tá? E aqui é um caso clássico, onde eu sempre uso essa pergunta assim: se destelhar a casa resistiu à carga de vento? Oi? Se a telha saiu voando, a casa resistiu à carga de vento? Acho que sim. Perfeito? Então, assim, sair voando do telhado não quer dizer que a casa toda com o projeto falhou. Tá? Estufinha, à frente do galpão de aves, que não aguentou a carga de vento. E nós sempre vamos trabalhar ou em pressão ou em sucção.
Então, nós vamos ter o vento que chega realizando uma pressão, o vento que passa realizando uma sucção e o vento que foi fazendo uma sucção e, portanto, uma pressão negativa. Para-vento, paralelo e sotavento. Nós temos casos particulares, que é a pressão interna e a pressão interna na entrada e na saída. Tá? Nós não vamos abordar. Nosso principal problema são questões de entorno e efeito combinado. Isso aqui é o terror quando você tem edifícios delgados, certo? Construção vertical, prédio. Porque ele, de fato, vai gerar deformação. Quanto mais alto, pior você está. Obviamente, nós estamos aqui. Então, o nosso domínio da carga de vento está em torno de 50 kg por metro quadrado. Então, critério de projeto, onde você está, tipo de terreno, né, ao redor, geometria da edificação e altura e o tipo de ocupação, questão de segurança. Essa aqui é a nossa velocidade característica, VK, que é dado pela VS, mais o coeficiente de fator topográfico, de rugosidade e fator estatístico. Nosso vento típico ele é dado pela norma, tido a 10 metros de altura, com 3 segundos de duração, numa série histórica de 50 anos. Você vai tirar isso aqui aonde? Lá da estação climatológica. Perfeito? E aí você vai nas tabelas de isopleta. Você vai onde você está aqui no mapa Brasil, onde você está e vai pegar o teu vento típico. Fácil, gente. Fator S1, plano 1. Talude ou morro de 1 a 78. O vale protegido 0,9. Ou seja, o talude vai fazer o vento aumentar a velocidade. Aumenta a minha carga de vento. Fator estatístico, nós estamos aqui, construções rurais. Nós estamos para dentro da segurança, não tem muito problema você deixar um galinheiro cair, mas se você, por exemplo, tem um hospital, o coeficiente vai subir de 1, ou seja, vai dar 10% aí de segurança. Na questão da rugosidade, você vai trabalhar qual é o tipo de edificação e a classe que ela tem, tipo de entorno. Você vai entrar numa tabelinha, altura acima do terreno, ou seja, a tua altura máxima, qual o tipo de terreno que você tem e qual a classe dele. E aí você vai trabalhar qual é o critério que você tem. E aí depois você passa para S2, rugosidade de categoria, do que você tem, casa de campo, fazenda com muro ou florestas, e a classe de edificação. Bom, mais sujeito ao vento ela é. Grandes fachadas, grandes superfícies, pô, aquele ponto de ônibus, entendeu? Uma grande superfície sujeito. E a força na estrutura, tu vai pegar o VK, botar ao quadrado, multiplicar por essa mudança de unidades e você vai chegar na pressão na estrutura, ou em Newton ou em quilo. Tá? E aí você combina parlamento sotavento. Um caso clássico é pressão na frente, sucção atrás. O CP, que vai transmitir a carga para a geometria, que vai ter um valor ou positivo ou negativo, positivo para pressão, negativo para sucção. E aí você vai ter a carga final com o teu coeficiente de geometria multiplicado pela carga na estrutura. Tranquilo? Nós normalmente vamos sair aqui, essa aqui já é uma tabela simplificada, normalmente ou aqui duas águas, né, ou duas águas um sentido ou no outro sentido, ou laje. Aqui são nossos casos específicos, a gente gosta muito desse aqui, que é típico de galinheiro, então você vai ter 0,6, quer dizer, a carga de vento é bem diminuída, porque ele vai ter uma tendência a passar pelo galinheiro em vez de ter a sua maior efeito, né, no telhado. Tá? E aqui para estufa. Esse é um caso particular para nós, que quando trabalhamos carga de vento em silos, a carga não é uniforme em torno do perímetro, tá? Então, vento em silo é um caso particular e você vai ter questões de sucção de até índice de quase 2 e pressões da nível de quase 1. Então, vento em silo é problemático, especialmente se ele for delgado. Aqui você vai ter algumas considerações para CP, quando você não tem geometria. Coeficiente de pressão típico para tipos de instalação. Então, quanto menos informação, você já tem a dimensão da sua estrutura? Às vezes não, né? Então, essa tabela te ajuda a você... Lembra aquele chute inicial? Perfeito. Tá? Então, recapitulando. CP, geometria. Carga de vento da fórmula do VK. VK, VS da isopleta. S1 da topografia. S2 da rugosidade do terreno. E S3, fator estatístico. Nos exemplinhos tem os casos feitos para vocês poderem acompanhar. E a gente aplica ou em todo edifício, na parte da estrutura, ou no elemento de vedação. Aí o que é o gosto de vocês. Normalmente, por caso, o limite último, só carga vertical, para subir ou para descer, tá bom demais. Então, esse aqui é um caso, um armazém de pé direito de 5 metros, VS da isopleta,
S1 de fator topográfico, S88 rugosidade, S95 área agrícola, portanto, 31,8 quilos por metro quadrado. Vou lá, onde da superfície eu estou aplicando, vou pegar o meu fator de geometria, e aí eu vou saber quanto de aquela pressão dá de força na área em cada uma das superfícies da minha edificação. Aqui você tem pressão 0,2 e sucção 0,7. Então, você vai pegar esse 34 kg força por metro quadrado, adicionar o telhado, vezes 0,2, ou tirar do telhado para saber se ele vai sair voando ou não. Caso particular de silo, aí eu recomendo que vocês sigam a norma Eurocódigo ou a norma alemã DIN, prefiro Eurocódigo, mais fácil. E aí vocês consideram para os estados limites últimos, durante o enchimento, durante o esvaziamento, carga acidental e um cálculo específico de quando o silo está vazio, porque aí ele vai ser mais suscetível à questão de vento. Tá? Aqui tem uns critérios de dimensionamento para silo e o cálculo que você vai fazer para a pressão. Como vocês podem ver, muito simples, super tranquilo, só que não. Tá? Faz parte. Então, aqui tem as referências da Eurocode para vocês usarem. E aqui um gráfico, ou seja, esse é o gráfico da pressão interna do silo durante enchimento e durante esvaziamento. Por isso que são casos específicos que você tem que dimensionar a parede da tua estrutura. Tá? Construção de silo é um caso particular, a gente constrói de cima para baixo, não de baixo para cima. Você faz o radier, e aí monta o telhado, e aí vai subindo a parede e vai montando os anéis. Silo, quando cai, é bonito. E aqui é um estudo que foi feito, muito interessante, que ele diz que o melhor mesmo é botar as colunas por fora, porque dá uma rugosidade maior e dá uma menor interferência do vento com a estrutura. Tá? Não é muito intuitivo. Acidente em silo, sempre lembrando que se você não tem que fazer nada dentro do silo, não entra. Silo é um lugar que morre muita gente na área agrícola, ou por queda de parede de grão, soterra, ou porque na descarga o piso vira areia movediça e você soterra, ou porque dá teto de grão e ele falha e você soterra, e normalmente mata em torno de 3 a 5 minutos. É isso o tempo. 3 minutos fez, salvou, salvou. Se não, não precisa se preocupar, pode voltar amanhã, porque o cara já está morto mesmo. E aí o que sobra, o que salva, né, é você ter aí a linha da vida e alguém para te resgatar. Todo mundo conhece Tacoma Narrows? A gente traz esse caso porque ele foi um caso clássico, onde você tem os problemas de dimensionamento de carga estática e carga dinâmica. Para nós, na engenharia agrícola, área rural, a gente só considera cargas estáticas para essa disciplina. Tá? O Tacoma Narrows tinha uma proximidade muito grande com a frequência do vento e a frequência natural de oscilação da ponte. Então, os dois entraram em harmonia e começou a oscilar cada vez mais até que ela levou a colapso. Tá? Para cálculo de vento, vocês têm alguns softwares na internet que vocês podem utilizar, se vocês quiserem, certo? Tem o programa Sicone da Engenharia de São Carlos. E para as cargas, lembra aquelas pessoinhas lá, tabela aqui de sobrecarga, peso e carga. Recomendação da BNT, para vocês darem um chute inicial: densidade de concreto simples, armado, bloco de argamassa, madeira, carga residencial, carga de escritório, etc, etc, etc. Matamos tudo que precisa saber sobre fundação e dimensionamento?